continuando agora, eu fiz esse corte porque assim, já estava com 16 minutos e eu não gosto de passar muito de 15 minutos ou até 10 minutos. Então vamos ver o seguinte. O resultado agora para esses dados atuais de estabilizador e de superfície de controle está resultando em 10 graus de Leme positivo, ok, porque o beta é positivo, então ΔR positivo, deflexão para a esquerda, força positiva, momento negativo é contrário ao momento que está sendo gerado pelo vento cruzado. Temos um ângulo de derrapagem, 39 graus, e o ângulo de Crab, que é 37. Então, a gente vê que esses resultados aqui já fazem sentido. Você tem beta positivo, o Crab é positivo e o ΔR é positivo, aqui para a esquerda. Só que, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou considerando a área total igual à área do estabilizador vertical. Só que não é isso. A gente tem que considerar a área total, que é em função da área da fuselagem lateral mais a área do estabilizador vertical. Mas a gente encontra um problema aqui. Eu vou executar aqui o script. Vou até tirar aqui esses prints, porque a gente vai estar executando mais vezes. E aí eu quero perder menos tempo possível. Então o que aconteceu? Eu considerei a área total e a deflexão ficou negativa. Deflexão para a direita gerando um momento positivo. E agora ficou contraditório o que está acontecendo aqui. Que o vento cruzado, vamos subir aqui, o vento cruzado vai gerar um momento que é positivo, enquanto a deflexão do Leme vai gerar um momento negativo. Ou seja, se eu estou com uma deflexão resultante negativa, eu estou gerando um momento no sentido do momento gerado pelo vento cruzado. Então é isso que esse resultado está dizendo para a gente, ou seja, não faz sentido algum. Então o modelo está errado? Eu acredito que ele não seja o mais confiável possível. E a gente também está falando de área design. Cadê? Então, fazendo algumas interações aqui, eu descobri que a gente poderia estar utilizando que no momento que a gente não que a gente poderia estar utilizando, mas que quando a gente considera uma área lateral menor, a deflexão fica positiva. Qual que é a conclusão aqui que eu tive? Que a gente está precisando de mais deflexão agora que quando comparado anteriormente. Então, antes a gente tinha tanta área lateral, nessa condição aqui, somando a área da fuselagem mais a área do vertical, a gente tinha tanta área lateral que matematicamente, assim, você não precisava de nada para poder trimar a aeronave, sabe? Tava tão bem, assim, já tá superdimensionado para aquela condição. Foi isso que eu consegui compreender dos resultados. Agora, no momento que eu reduzo a área lateral, só tem área do Leme, eu estou dizendo o seguinte: não tem tanta área suficiente para manter a condição de estabilidade da aeronave, para manter a condição de controle. E aí o que eu faço? Eu reduzo a área total, considero somente a do Leme, para aumentar ainda mais aqui a deflexão do Leme necessária para trimar a aeronave. Então é isso que eu faço. A gente pode também considerar esse fuso. Dá um play aqui e vamos ver quanto ele dá. A área da fuselagem é maior que a do Leme. Então a gente já precisa de bem menos deflexão. Então o que eu considero? Eu prefiro considerar o SV. Porque eu sei que de fato eu vou estar precisando de mais deflexão aqui. Eu estou precisando de 10 aqui para essa condição. Lembrando que a gente também tem as considerações de área de fuselagem em CN beta. Então vamos fazer um teste aqui. O S-Fuse aqui, que está entrando na equação, ele está sendo aquele total mesmo, da fuselagem. Se eu fizer S-Fuse igual a SV, vamos ver quanto que vai ficar aqui de deflexão do Leme.
8 graus. Então a gente reduziu a área, no caso da fuselagem. E o que aconteceu aqui? A magnitude total dessa derivada ficou menor, então a gente tem menos estabilidade. Então, se a gente tem menos estabilidade, a gente vai precisar de menos deflexão do leme. Essa aqui é a interpretação que eu tenho. Quanto mais estabilidade você tiver, menos controle você tem. E quanto menos estabilidade você tem, mais controle você tem da aeronave. Então aqui a gente está tentando modelar qual que seria a condição mais crítica. E aparentemente, usar a área da fuselagem para calcular o CNBeta-WF está tornando a nossa condição mais crítica. A gente está precisando de mais reflexão positiva. Então essa aqui é a minha perspectiva a partir dos cálculos, para que eles façam sentido. Eu nunca passei por uma crise do tipo, dimensionou ali o leme e ele tá impossível de controlar. Assim, isso que eu percebi foi recentemente, mesmo permanecendo no erro aí 2 anos seguidos, sem fazer esse detalhamento aí da influência das áreas nas derivadas e nesse cálculo aqui de dimensionamento do leme, a gente não passou por não chegou a ter uma aeronave extremamente... a aeronave não foi incontrolável. Você tinha ali o leme atuando da forma dele. Então não é uma preocupação assim, vai dar errado. Tal. Isso daqui é o que está mais fazendo sentido aqui, na minha perspectiva. E assim, é uma das formas de dimensionar o leme. Então nada te impede de pesquisar uma outra e fazer os cálculos. Por exemplo, tem o que eu vou estar gravando após implementar, vai ser eu esqueci o nome, mas se chama Steady-Heading Sideslip. E você pode dimensionar o leme dessa forma. Aqui eu estou apresentando para você a forma mais convencional. Mas Steady-Heading Sideslip não vai estar fazendo todas as considerações de vento cruzado. Você pode estar dimensionando também. Então a gente fecha aqui esses comentários de derivada e vamos partir agora para os próximos cálculos. E o próximo cálculo é o que eu chamei de XCA Sadrae, mas que é o centro da área lateral da aeronave. Então ela é calculada pela área da superfície. Na verdade é um somatório aqui, vezes a localização do seu centro. Então o centro vertical da fuselagem vai ser a área vezes esse comprimento dividido por 2. Depois a gente tem a área do estabilizador vertical, vezes a posição central dessa área vertical. E tudo isso vai ser dividido pela área lateral total, SS. Se a gente tentasse fazer aqui, vamos ver, SS... Não, a gente já está vendo o efeito. Então a área é menor aqui nesse caso. Depois nós temos DC, que é a distância do CA até o centro de gravidade dianteiro, no caso. A gente está buscando uma condição pior. Vamos colocar o FT para ver o quanto que vai afetar a nossa deflexão do leme aqui. Então a gente já viu que que o centro de gravidade traseiro, limite traseiro, vai ser uma condição menos crítica do que a dianteiro. Então, resultado aqui está fazendo sentido. Em seguida, nós temos o cálculo da força do vento, vai estar incidindo sobre essa lateral aqui. Vamos fazer o seguinte, aqui faz mais sentido utilizarmos vamos colocar SS, vou criar uma outra variável aqui. Que aparentemente a condição vai se tornar mais crítica. O SS vai ser o SV mais o SFS, SFUS. Vamos ver como que isso daqui vai afetar o resultado aqui da deflexão do leme. 25 graus. Agora faz um pouco mais de sentido. Porque o que acontece? O vento lateral, o vento cruzado, vai entrar em contato com que área lateral? Vai ser com a área lateral total. Agora, se a gente reduzir isso daqui, utilizar o SS igual a SFUS mais o SV, eu não preciso... Depois eu Ctrl R.
menos 18 graus. Então esse parâmetro aqui tem um efeito de praticamente, a gente vê que o efeito de tornar menos necessária a deflexão é maior do que o efeito de tornar mais necessária a deflexão. Então aqui a gente utiliza o SS igual a SV só por questão de você não estar dizendo que tem muito mais área do que deveria ter, logo os seus cálculos estão dando melhor do que deveriam dar. Mas quando a gente considera que a área total para a força do leme, a gente vê ΔR igual a 25 graus, então está fazendo bastante sentido isso daqui. Isso daqui é real, você está exigindo ao máximo do leme para 20 nós de vento cruzado. Em seguida nós temos o cálculo do beta, e a gente já sabe o que é o beta, a derrapagem que vai ser causada pelo vento cruzado, e a gente divide pela velocidade 1 pela velocidade que era na tá, 1.1 da velocidade de stall. Depois nós temos o cálculo do CY beta, não tem segredo aqui, é só seguir a equação. E a gente pode estar considerando o efeito da fuselagem, a gente pode, de acordo com o Stradley, estar utilizando entre 1.3 e 1.4 aqui vezes a equação. Coloca 1.35, porque de fato existe uma força lateral devido à fuselagem. Só que, pelo que eu entendo aqui do livro, é uma coisa mais difícil de calcular e por isso que ele traz esse cálculo. E, em seguida, nós temos o cálculo da eficiência ou eficácia, se não me engano, do leme. É dado por essa equação. O artigo científico utiliza essa forma aqui de cálculo que ele extrai ali do MATLAB. Foi citado anteriormente no dimensionamento do profundor. Em seguida, nós temos o cálculo das derivadas relacionadas ao leme, CY∆R e CN∆R. Então, é só questão de você copiar e calcular a equação. E da mesma forma, para o CN∆R. Só que aqui a gente tem um volume vertical para 2, ou seja, o 2 nos meus cálculos sempre é para o volume, para a condição, ou para o, vamos dizer assim, para a condição de CG dianteiro, para qualquer variável que tenha. Seja em função do CG, você vai ter CG traseiro e dianteiro. O dianteiro sempre vai ser o 2, vai ser a condição mais crítica. Em seguida, a gente tem a aplicação da solução das duas equações para duas variáveis a serem determinadas. Então a gente utiliza a função simbólica aqui no MATLAB, definimos sigma e ΔR como variáveis que a gente quer encontrar o valor, e a gente utiliza o método do MATLAB para poder estar escrevendo essas equações para serem resolvidas simultaneamente a partir da função VPA-solve. Então aqui eu vou mudar a nomenclatura, vou chamar de EQ1, eu vou dar um shift enter, V1 e V2 são EQN2, faz mais sentido. Equação 1 e equação 2. Não tem segredo aqui, então é só questão de copiar e colar. Aqui o CN beta lembra que ele é em função do CG, então considera a condição 2 dele, a posição 2 do vetor. Mas, conforme está escrito lá, no Stradley. E a equação 2 com o FW movido para a esquerda. Dito que é igual que eu também poderia escrever isso daqui tudinho, chegar até aqui, dar um igual, não seria uma operação de igual, FW também pode ser escrito dessa forma, só que eu prefiro deixar tudo assim, em um único lado da equação. Eu acabei esquecendo o termo para isso. E aqui a gente tem a estrutura para aplicação do solve, pode ser tanto para o solve quanto para o VPA solve. Só que, voltando, não tem como resolver isso de forma linear, você vai ter que usar uma solução numérica. As duas equações e os valores e as variáveis que a gente quer encontrar. Se a gente inverter aqui sigma e ΔR, vai inverter também o resultado. Particularmente, eu acredito que essa seja a posição, porque é aqui que os resultados estão fazendo sentido. Se eu colocar sigma no lugar de ΔR, então eu vou ter primeiro, eu vou ter os valores trocados, eu vou ter o ΔR igual a 37 e o sigma igual a 25. Só que se a gente utilizar dessa forma, nunca vai ser possível estar encontrando um valor que faça sentido, que seja real. E aí, pô, eu fico aqui na dúvida, eu acredito que esse resultado está certo, está errado?
Não precisa. Se você repetir esse exemplo aqui do Sadraí, com todos os valores certinho conforme ele coloca aqui, faça todos os cálculos. E aí você coloca nessa ordem, delta R sigma, você vai observar que os resultados que ele obtém bem aqui vão ser os mesmos, na mesma ordem. Vão estar ali na mesma ordem que você obteve. Você pode repetir os cálculos, mas você só vê na errata do Sadraí, porque se eu não me engano, esses valores aqui estão errados. Não me lembro se são certos ou errados, mas na errata Sadraí você pode estar verificando aqui se esses valores são certos ou errados. Você aplica o VPA-solve, ou seja, uma solução numérica. Se fosse somente o solve, seria uma solução linear. E aí você tem a conversão de rádio para graus. Assim, primeiro você tem o resultado obtido, você vai convertê-lo para double, porque antes ele está no formato simbólico. Aí você converte para double e depois vai de radiano para grau. E obtém os seus resultados aqui, de sigma e delta R. E, por fim, a gente tem o print aqui das novas variáveis calculadas em relação ao leme e ao CY beta. E o print aqui dos resultados obtidos. E por fim, observação. Ao elaborar o relatório, é importante deixar explícito a convenção de sinais utilizados para deflexão, força e momento, conforme a gente fez anteriormente. Deflexão para a esquerda do piloto vai ser positiva, que vai gerar uma força positiva e um momento negativo. Então, uma convenção que tem que estar explícita ali no dimensionamento do leme para vento cruzado, para que o jurado consiga entender o seu resultado aqui. Então, essa convenção é muito importante. Né? Você está mostrando por quê? Porque você pode dimensionar aqui e só jogar os valores e não entender como que as coisas funcionam. E aí você obtém uma deflexão negativa aqui. Você obteve menos 25, aí tu vai lá e coloca no teu relatório menos 25, aí tu coloca o teu ângulo de Krabbe positivo. Aí, pô, cara, um jurado vai ler e se questionar, cara, mas isso daqui faz sentido? Qual que é a tua convenção de deflexão, força e momento? Agora, se você explicita a tua convenção de força e momento, você vai falar deflexão para a esquerda do piloto vai ser positiva, vai gerar uma força positiva e um momento negativo. Tu chegou ali em deflexão do M, explicitou isso e obteve um resultado que seja real. A gente está vendo 25 graus para intensidade de vento cruzado. Dá para entender isso aqui é real? É. Chega nessa condição? Chega. Garanto que vai chegar ali em São José dos Campos. Tu vai precisar de 25 graus. Tu vai colocar 30 graus ali no teu leme por segurança. Acima disso não vai poder ser. Se der acima de 30 graus, tu tem que redimensionar, fazer alguma coisa. Você vai precisar dessa deflexão. Eu te garanto que você vai precisar dessa deflexão lá em São José dos Campos. Beleza? Então é isso. A gente fecha essa parte aqui de dimensionamento com intensidade de vento cruzado. E depois a gente vai só comentar, passar por cima de curva coordenada e guinada diversa mesmo. Porque a gente já discute isso com profundidade lá no Eneron. Até mais.